A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão. Então aqui está o chão, aqui é a altura zero. Mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado durante os primeiros 10 segundos. Então aqui ele está subindo com um movimento acelerado. Aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial dele é zero. E aqui o probleminha disse que ele está vencendo a gravidade e ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em relação ao chão. Então ele vai ganhando velocidade durante 10 segundos. Então vamos ver quanto ele vai percorrer, né, fora de escala, lógico, quanto ele vai percorrer nessa primeira parte do movimento. Porque depois, ó, desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pelo foguete, porque a hora que ele chegar nessa altura aqui, ó, né, ele perde essa aceleração, aí ele continua o movimento só sobre a ação da força da gravidade. Vamos lá. Durante esses primeiros 10 segundos, ele percorre um movimento acelerado. Então, a distância que ele percorre é igual à velocidade inicial dele, que é zero, né, lançado verticalmente a partir do chão. Então, ele é lançado, a velocidade inicial dele é zero. Mais a aceleração vezes 10 ao quadrado sobre 2. Então, a distância que ele vai percorrer é 0 vezes t, 5 vezes 100, né, 10 ao quadrado é 100, 5 vezes 100 dá 500, dividido por 2, ele percorre 250 metros. Então, ele sobe durante 250 metros e a partir desse ponto, vou desenhar ele menorzinho, a partir desse ponto, ele vai ter uma certa velocidade e ele continua subindo, né? Aqui, o que vai agir sobre ele é a aceleração da gravidade e vai começar a frear o foguete. Porém, como ele sofreu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos, nesse ponto ele vai ter uma velocidade para cima. A partir desse ponto, a gente finge que é um movimento, um lançamento vertical. Tá? Então, a partir da altura 250, ele funcionaria como se fosse um objeto arremessado para cima. Qual velocidade ele vai ter? V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque no primeiro momento aqui ele está sofrendo uma aceleração. Velocidade inicial é zero, a aceleração é 5 vezes t. Então, nesse Por que a momento aqui, inicial é zero? porque ele foi lançado a partir do chão. Quando ele é lançado, a velocidade é Mas você não zero. está considerando a parte da altura máxima, não? Não, agora olha só, eu estou tentando descobrir qual a altura que ele chega aqui. Qual é a velocidade com que ele está aqui, ó. Nesse ponto, Ah, tá, beleza. ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Quem quer perguntar alguma coisa? Era eu, mas eu ia perguntar por que você estava fazendo isso, mas agora eu já entendi Já também. entendeu? Porque a partir desse ponto, agora finge que aqui é o zero. Finge que aqui é o chão. Tá? Um corpo lançado com 50 metros por segundo a partir do chão atinge qual altura? Vamos ver? Ô, Aí. Abud, esse problema aí não tá meio mal formulado, não? Tipo assim, que parece que o foguete teria que ter decolado, né? Aí vamos supor que acabou o combustível dele e a partir daquele ponto ali, ele tá só sobre a ação da gravidade e da aceleração que ele conseguiu, entendeu? Isso. Tinha que ser melhor escrito mesmo, com certeza. Tá muito mal formulado, não dá para entender direito. É. A partir desse ponto, ó, a partir desse momento, a gente vai fingir que é um lançamento vertical, no qual a velocidade dele no ponto mais alto da trajetória é zero, né? Aí o foguetinho está lá em cima aqui. Qual que é a altura que ele vai chegar lá? Quanto que ele vai percorrer aqui? Quando a velocidade dele final for zero. Então, zero é igual a 50 ao quadrado, menos, porque agora a gente está fingindo que é um lançamento vertical, onde a gravidade é contrária, menos 2 vezes 10 vezes d. Então, dá zero é igual a 2.500 menos 20d. Passo 20d para o lado esquerdo da equação, fica 20d igual a 2.500. Então, d vai dar 125 metros. Então, a partir desse ponto, para ele chegar lá no alto, ele andou mais 125 metros.
Então, ele alcançou uma altura máxima de 375 metros, certo? Quanto tempo isso vai demorar para ele voltar, para ele cair, para ele retornar? A gente já achou a altura máxima. Ele demorou 10 segundos subindo. E quanto tempo ele vai demorar aqui nesse movimentozinho aqui? Ó? Deixa eu diminuir essa conta minha para caber aqui. Aí é só usar VO sobre G, né? Isso. Para eu saber... Abud. Oi. Não, no final de pergunta. Tá. Para eu saber quanto tempo ele demora aqui, é só a gente fazer o V igual a V0 menos GT. Né? A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 50 menos 10 vezes T. Então, ele demora para chegar lá no ponto mais alto, ele vai demorar 10T igual a 50, T igual a 5 segundos. Então, ele demora mais 5 segundos aqui. Porém, quando ele chega lá no ponto mais alto da trajetória, ele cai direto. Ele cai completamente, de uma vez, como se fosse queda livre. Qual que é o tempo que um objeto em queda livre demora para cair de uma altura 30. Não, a altura dele é uma altura de 375 metros. Em queda livre. Esse probleminha ele é mais complicado que parece. Não seria só, tipo assim, somar a ida e depois a volta, não? Não, porque o movimento de volta é diferente do movimento de ida, né? O movimento de volta é uma queda livre inteira. Então, ele tem que percorrer uma distância de V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? Agora é mais porque ele está caindo. Aqui eu vou colocar 375. Na altura máxima, a velocidade dele é 0, né? E aqui vai ficar 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar, aqui dá 5, né? 375 é igual a 5t ao quadrado. Passa dividindo 375 por 5 igual a t ao quadrado. 375 por 5 dá 75, né? T ao quadrado igual a 75. Então, o t vai ser raiz quadrada de 75. 8,66 segundos. Então, ele demora 10 para subir, mais 5 para subir, 15. 10 mais 5 para subir, mais 8,66 para cair. Então, o tempo total dele de subida mais o tempo de queda dá 23,66 segundos. Então, dá, letra A, 375 metros de altura máxima e 23,7 segundos de queda. Abud. Oi. Tipo assim, eu não poderia ter feito esse exercício de outra forma, não? Considerando que o tempo inteiro ele estava em lançamento vertical, só que a ação da gravidade sobre ele era 5 metros por segundo ao Não, quadrado. tem que fazer diferente. Porque ele tem uma aceleração. Pera aí, rapidinho. Galera, vai mandando os OKs aí pra gente gravar a presença de vocês. Não tem jeito, porque você tem que dividir, porque cada pedaço é um tipo de movimento, e cada tipo de movimento tem um tipo de abordagem matemática diferente. Senão buga tudo. Beleza, entendi. Beleza? Achei mesmo que se eu fizesse desse jeito seria fácil demais pra ser verdade. Aí fica muito, muito fácil, né? Ana Luísa, pode perguntar se você tiver alguma dúvida. Ou foi só você clicou Foi sem errado? querer. Ah, tá. Diga, pode perguntar. O Guilherme tinha falado aí em cima alguma coisa, mas agora, depois dos ok, eu já nem sei mais o que ele Fala de falou. novo, Guilherme. Ele falou que não estava entendendo o que você tinha feito. Olha só, o que eu fiz aqui, Guilherme? O foguete, ele teve uma aceleração durante os 10 primeiros segundos. Então, eu tive que calcular primeiro como se fosse um movimento uniformemente acelerado, para saber quanto ele andou nesses 10 primeiros segundos, como se fosse um carro na horizontal mesmo. Quanto que um carro anda com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos? Aí eu fiz isso aqui. Né, durante 10 segundos, saindo do repouso, o carro andaria, né, se fosse na horizontal, 250 metros. Tá? Mas isso aí aconteceu para o foguete na vertical. Então, já chegamos a essa conclusão, que na vertical, ele durante esses 10 segundos, que é o momento de
de aceleração dele, ele andaria 250 metros. A partir desse ponto, ele não tem mais aceleração. Então, a partir desse ponto, quando ele chegar nesse ponto, já que ele teve aceleração, qual que seria a velocidade dele? 50 metros por segundo. Por quê? Porque ele acelerou durante 10 segundos, com 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele chegou aqui, ele saiu de zero, ele chegou aqui com 50 metros por segundo de velocidade. Teve atuação, é como se a aceleração dele resultante fosse de 5 metros por segundo ao quadrado. É como se ele tivesse 15 para cima e 10 para baixo, Guilherme. Então, sobrou 5 para cima, ele acelera. Ô, Abud, Oi. você falou que, tipo assim, ele, primeiramente ali, ele tava indo pra cima, né? É. E por que do outro ele não tá? Ou ele tá, Ele só que tá. ele tá sem... Ele tá. Uhum. A partir daqui, ó, é como se ele desligasse os motores. Aqui ele tá com os motores ligados, ó. Tá bom? A Tá. partir daqui ele desliga os motores. E ele continua só pela inércia dele a subir. Só que a partir desse ponto, ele está subindo com uma ação da aceleração da gravidade, que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, com essa aceleração... É só a partir daí? É ou só a partir sempre? daqui. Não, toda vez, tá? Não, é toda vez, mas é porque aqui ele tinha 15 para cima e 10 para baixo. Então, ele sobrava 5 para cima. Tá? A partir daqui, ele só tem os 10 para baixo. Aí, o que eu fiz? Aí eu calculei, a partir desse ponto, qual que é a altura máxima que ele atinge. A partir desse ponto. Joguei em Torricelli, achei que a altura máxima que ele atinge a partir desse ponto é de 125 metros. Certo? Então, se ele já tinha andado 250, ele andou mais 125, qual que é a altura máxima que ele atingiu? 375 metros. Tá? Quanto tempo ele demorou para chegar na altura máxima? Aí eu fiz outra conta. V igual a V0 menos GT e tal. Eu descobri que ele demorou 5 segundos para chegar na altura máxima. Certo? Então, ele demorou 10 para subir, mais 5 para subir. Quando ele chegou na altura máxima, ele caiu direto, caiu de uma vez, sobre a ação da gravidade. Aí eu usei aqui, ó. Quanto tempo um objeto que cai de 375 metros demora para atingir o solo? Aí eu achei 8,66. Então, no total, ele demorou 10 segundos para subir, mais 5 segundos para chegar na altura máxima, mais 8,66 caindo direto. Pum, no chão. Então, ele demorou um total de 23,66 segundos para fazer o movimento todo. O 8,65 é o tempo de queda, então? É o tempo de queda. Esse aqui, ó, é o tempo de queda livre. Ah, entendi. Obrigado. Tá bom? Então, Abud, a partir do zero, ele tá querendo saber, tipo assim, qual que seria a altura máxima que ele percorreria sem a sua velocidade, né? Sem a sua velocidade, aceleração. sem a aceleração. Isso. E aqui Tá, eu calculei entendi. o tempo de queda livre, porque quando ele chega na altura máxima, ele simplesmente cai. Tá bom? Então, um abraço para vocês, gente. Até a nossa próxima aula.